Então, por exemplo, outro dia eu estava tratando de um jovem que eu estava falando com ele sobre masturbação. E aí a gente estava conversando porque a masturbação estava prejudicando ele nos estudos. Porque, enfim, por várias questões neurológicas, psicológicas, de comportamento. E aí a masturbação estava prejudicando ele. E, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando isso, mas não começa a me procurar para eu fazer atendimento com jovens, porque não é esse o meu forte. Eu atendo adultos. Mas eu tô falando de, né? Eu tô falando de sessão de terapia em família, porque eu tô tratando dos pais. Porque tem que falar, porque daqui a pouco as pessoas me procuram para isso. E eu não sou pedagogo, eu sou terapeuta familiar. Mas enfim. E aí o que acontece? Ele me procurou e tal, o filho tá nessa fase da puberdade. E aí ele tava tendo esse problema. E eu tava falando com franqueza. E aí eu falei com ele, eu falei assim: olha e tal, você tá tendo dificuldade de comunicar com você. Ah, cara, minha mãe é muito chata. E aí entra um ponto interessante, porque poxa, eu atendo muita gente, mas muita gente. E eu vejo que é um padrão repetitivo. Até eu tava falando com os meninos, a gente tava conversando. Eles estavam dizendo assim, qual é uma coisa que se repete aí nos atendimentos? Essa é uma coisa. A falta de franqueza. Os pais não conseguem ter franqueza com os filhos e os filhos não conseguem ter franqueza com os pais. E por isso, eles não sabem se relacionar. Porque os pais ficam naquelas interpretações subjetivas e com pré-julgamentos. Os filhos, eles, óbvio, são menores, então eles não têm uma obrigação de saber como lidar com os pais, mas sim os pais saber como lidar com os filhos. E fica nesse jogo de impasse onde ninguém resolve nada e a confusão está estabelecida. Então, o que eu vejo ali dentro da relação é que essa franqueza é extremamente necessária, de falar abertamente sobre tudo. Tem que falar sobre tudo, tem que conversar sobre todos os aspectos para que não seja construído mentiras, omissões constantes que acontecem, do filho não ter... Mas, cara, isso é muito louco, porque às vezes os próprios pais fazem isso. Olha, você não fala pro seu pai, porque se você falar, seu pai vai ficar bravo com você. E aí, o pai tá lá ensinando o filho a mentir. As mães falam muito isso. Se eu contar pro seu pai, você vai ver. Não é assim que se fala. Só que aí prejudica a relação dela com o marido e prejudica a relação do pai com o filho. Jamais. Não, você tem que contar pro seu pai. Dando certo ou dando errado, corra pro seu pai. Corra pra sua mãe. Isso só não vai acontecer na fase adulta. Depois que for pai ou mãe. Mas até que isso aconteça, até que se case, forme uma família, se une uma mulher e os dois se tornem... Tem que ser. Corra pra sua mãe, corra pro seu pai. Eles são o lugar mais seguro, são seus amigos, eles são seus professores, eles são seu porto seguro. É ali que você vai encontrar a resposta pra tudo. Porque o pai e a mãe são a referência de Deus e igreja. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família, espiritualmente, para abençoar a sua vida.